e ele avistou, né, os marginais na beira da mata, aproximadamente aí uns 10 metros dentro da mata. Todos estavam ali enfileirados, com armamento em punho, e quando ele deu esse alerta, ele falou: os marginais aqui, essa foi a fala dele. Naquele momento assim, a gente ficou assim até meio que sem entender, será? Passa aquela dúvida. A gente só compreendemos que de fato eram os marginais quando eles começaram a disparar contra a gente. Bandidos em fuga. Maiores caçadas a criminosos já realizadas no país. O bandido botou fogo na carreta aí, ó. Acabou de sair pra ir pra Confresa, pra assaltar. Um carro preto, os caras tudo armado mesmo. Atenção, senhores, Confresa sendo atacada aí por homens fortemente armados e fuzil. Eu sou o segundo tenente Weber, raiado do 12 e patrulheiro rural 39, lotado atualmente no 8º Batalhão de Polícia Militar em Paraíso, Tocantins. Quando ficamos sabendo de um roubo que estava ocorrendo na cidade de Confresa, no Mato Grosso, nós estávamos em patrulhamento na cidade de Paraíso, quando o comandante do batalhão, o coronel Acácio, ele me ligou informando sobre o ocorrido. E logo percebemos que poderia haver um outro local que esses marginais poderiam sair, que é justamente onde hoje se encontra lá o projeto Canguçu, né? Lá tem um porto, onde os barcos atracam. Lá nesse local, esse povoado, não tem sinal de telefone nem de internet. Foi quando eu acordei um comerciante, e esse comerciante gentilmente nos forneceu uma senha de internet, e eu consegui falar com o comandante do batalhão, né? O coronel Acácio, a respeito dessa situação, que a gente estava já próximo, né, do local que a gente havia informado para ele que a gente iria verificar, e que seria importante e mais seguro a gente solicitar o apoio de uma segunda equipe, né? E no caso, ele de pronto atendeu e enviou uma equipe de força tática para nos apoiar. O horário já era por volta de 4h30 da madrugada, né, da manhã, e eles de pronto atenderam aí a minha solicitação e deslocamos, né, as duas equipes em direção a esse local lá, o Projeto Canguçu. Entramos na estrada e a gente estava tendo cuidado de abordar todos os veículos que estavam vindo em sentido contrário, justamente para verificar, né, se alguém tinha alguma informação de algo estranho que poderia estar ocorrendo, né, naquela região. E foi quando aconteceu algo assim que nos chamou a atenção. O caminhão ele passou por nós em alta velocidade. Eu comentei com o meu 02, né, com o meu motorista, sobre essa situação estranha, né, essa velocidade desse caminhão passando por nós. E como uma região produtora de soja, de grãos, a gente até chegamos a comentar, pode ser que seja um caminhoneiro aí apressado para buscar alguma carga, enfim. Só que aí demorou uns 20 minutos, 30 minutos após, esse caminhoneiro retornou, né, e cruzou com a equipe. Foi quando nós resolvemos fazer a abordagem desse caminhão. Quando abordamos esse caminhão, um cidadão aparentemente aí entre 40 a 45 anos, oriundo aí do estado de São Paulo, e ele nos informou que tinha ido buscar uma carga naquela região realmente, na Fazenda Jan. E a documentação do veículo já estava tudo ok. Ele de pronto já foi abrindo os compartimentos do caminhão, nos informando que estava vazio e dizendo que essa fazenda que ele iria era em outra região, região da Lagoa da Confusão. Ou seja, esse caminhoneiro ele conhecia ali, de fato, ali a localidade, né? Baseado nessa situação do caminhão, que ele informou que tinha ido na fazenda, e na verdade não tinha ido, nós começamos a despertar algum interesse, né, nesse caminhão. E retornamos para abordar esse caminhão, só que não conseguimos encontrá-lo mais. E aí eu novamente entrei em contato com o comandante do batalhão, informando essa situação, e achamos estranho, né? Claro que não tínhamos certeza de nada, mas foi uma situação que gerou suspeição. E ficamos com aquele ponto de interrogação muito grande na cabeça a respeito dessa situação. Posteriormente a isso, nós retornamos aí à Fazenda Jan, tomamos um café da manhã lá com o pessoal e deslocamos para a beira do rio, que é esse local que os marginais chegaram, né? Que houve confronto. Quando nós chegamos na beira do rio, estava tudo tranquilo, né? Estava tudo calmo, né? Uma região bonita, né? Região de mata, né? Naquela época lá era
foi a época que o rio estava cheio, né? Região bem alagada. E saímos de lá por volta de 7h10 da manhã desse local e retornamos para a fazenda. Aí entra um detalhe maior que os marginais eles chegaram lá às 7h30. Então, por causa de 20 minutos, nós tivemos o primeiro confronto com eles ali, logo na parte da manhã. Por que a gente sabe disso? Que foi a hora que os biólogos tiraram foto deles, eles chegando lá com os barcos. Tem até algumas matérias aí jornalísticas que mostram essas imagens, né? E eu tornei a falar com o comandante do batalhão a respeito da situação, que estava tudo normal lá na beira do rio. Só que a gente mal sabia que os marginais já tinham chegado na beira do rio, né? Com isso, passamos a manhã na fazenda, né, organizando algumas questões administrativas lá com o pessoal, que o comandante pediu para a gente solicitar para eles um local para abrigar forças policiais lá na fazenda, se tinham condições de ceder. Retornamos à beira do rio, era por volta de 1h, 13h30, né, 13h30 da tarde, e chegamos naquele local. A gente achava que ia encontrar um local aparentemente tranquilo, até porque já tínhamos ido lá pela manhã, né. Quando de repente, né, a gente entra nesse local lá, é uma mata muito densa, uma mata fechada, né? De um lado uma mata fechada, de um outro lado um lago, né? Na frente uma ponte alagada. Então um local muito difícil de acesso ali, um local complicado, porque é como se fosse um corredor da morte ali, né? Você não tem muita saída. E aí, quando nós entramos na mata, o meu motorista, a gente chama de 02, ele estava muito atento ali ao lado dele, ali, patrulhando na região dele, e ele avistou, né, os marginais na beira da mata, aproximadamente aí uns 10 metros dentro da mata. Todos estavam ali enfileirados, com armamento em punho, e quando ele deu esse alerta, ele falou: os marginais aqui, essa foi a fala dele. E, naquele momento assim, a gente ficou assim, até assim, meio que sem entender, será? Passa aquela dúvida. A gente só compreendemos que de fato eram os marginais quando eles começaram a disparar contra a gente, né? E aí, de fato, foi uma situação totalmente assim, não vou dizer desesperadora, porque a gente tinha mais ou menos a ideia de que isso poderia acontecer em qualquer momento, e a gente tem um treinamento e um preparo para encarar essas situações, mas foi uma situação muito tensa, né, para a equipe. Tendo em vista ali a quantidade de marginais, que eles eram uma quantidade muito superior a nós só éramos 8 homens e eles eram aproximadamente 20 marginais, estavam com equipamento bélico muito superior ao nosso. Pra você ter uma ideia, eles estavam com munição e armamento para combater veículos blindados, o que a gente chama de .50 BMG, que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Graças a Deus, todos os policiais eles conseguiram fazer o procedimento correto e foi primeiramente se abrigar, porque a quantidade de tiro que eles estavam disparando contra nós era muito grande. E naquele primeiro momento nós conseguimos se abrigar e responder também, né, com resposta de fogo. Até o momento em que conseguimos, né, porque, pra você ter uma ideia, o meu motorista ele não conseguiu descer com a arma dele longa, desceu com a pistola, porque ele teve que descer rápido e a arma dele ficou presa, porque ela fica presa ali nos arelhos da viatura. Então, a gente estava em média ali, cada um com 3, 4 carregadores. E para quem já participou de um confronto violento como esse, isso não é nada, né? Isso a gente costuma efetuar esses disparos aí em questão de minutos. De repente, naquela troca de tiro intensa, passou um filme pela minha cabeça, né? Porque de fato eu fui um dos grandes responsáveis por conduzir aqueles homens até lá. E nós tínhamos policiais ali com 3 meses, né, de corporação apenas. Então eu passou um filme, será que eu vou perder meus homens aqui? Pedi naquele momento ali a proteção de Deus para que nos livrasse daquela situação. Só que graças a Deus todo mundo fez o procedimento correto, todo mundo disparou até onde deu. E foi quando chegou, né, o momento mais dramático, né, que a nossa munição ela começou a acabar. Eu estava muito preocupado com a questão das .50, né, desse armamento de guerra, porque se eles tivessem conseguido disparar na viatura com aquele armamento, aquilo gera um estilhaçamento muito grande, certamente teria ferido alguns, né, de nós, os policiais. E em todo momento estava preocupado com essa situação. E graças a Deus, assim, a gente conseguiu reagir e conseguimos segurar eles dentro da mata. Eles não vieram para cima, né. Quando a munição ela chegou a quase praticamente acabar as nossas armas,
Eu tive que tomar uma decisão, né, um pouco mais técnica no sentido de preservar, né, as nossas vidas, né? Porque ele não tínhamos mais condição de combatê-los, porque não tínhamos mais munição, simplesmente era recuar, né? Então nós conseguimos sair 1 a 1, eu dei o sinal para eles, 1 a 1, nós caímos dentro da região alagada, né? 1 a 1, eu fui o penúltimo a sair, quando o último colega conseguiu sair de lá, e nós saímos ali em conduta de patrulha, né, a gente chama isso, em direção ao local mais afastado. E quando chegamos no local mais afastado, ainda dentro d'água, debaixo de uma árvore, quando percebi que todos estavam, né, não estavam feridos, eu agradeci muito, né, falei, nós, graças a Deus, nós conseguimos sair dessa situação infernal, ilesos, porque isso aqui para mim, até a questão espiritual, um milagre, mas conseguimos ali sobreviver àquela situação drástica, né, aquela situação totalmente desfavorável ali para as equipes, porque se alguém fosse apostar na gente, tenho certeza que ninguém apostaria que sairíamos vivos de lá. E diante daquela situação tensa, eles continuaram atirando nas viaturas, nós estávamos escutando eles atirando. Eles não ganharam as equipes recuando. Foi importante para nós, né? Porque se eles tivessem percebido que a gente estava recuando com pouca munição, ou quase nenhum, eles teriam vindo para cima e talvez o resultado teria sido drástico para as forças policiais. Nós caminhamos ali por dentro de um terreno alagado, em uma região de mata, por cerca de 2 horas, né, de caminhada. E a gente preocupado, porque os marginais, nós tínhamos a viatura alvejada e tínhamos uma outra viatura que estava um pouco mais retaguarda intacta. A gente estava com a preocupação deles saírem de lá, né, com a viatura e chegarem a um único ponto que a gente poderia pedir um apoio lá, que era na fazenda próxima. Eles chegarem primeiro do que a gente. E teve esse drama ainda, né, na retração. E graças a Deus conseguimos chegar a essa fazenda depois desse período aí de aproximadamente 2 horas e meia de caminhada. Foi quando eu consegui, né, pegar a senha de internet lá dessa fazenda e fiz aquele pedido, né, de apoio lá, de socorro para os colegas, né, da polícia. Os caras fortemente armados, nossa munição acabou, tínhamos que atrair para uma chácara aqui mais próxima. Estamos aguardando apoio para avançar, ok? Aguardando apoio. E foi quando o restante aí da corporação, os policiais, os amigos, os irmãos, ficaram sabendo da situação drástica que a gente estava vivendo naquele local. Diante disso, nós conseguimos desencadear a maior operação em ambiente rural do país, a Operação Canguçu.